Então, a gente vai fazer agora a prática da tarefa que vocês tiveram que fazer. Então, nós temos aqui todos os ingredientes e todos os utensílios necessários para fazermos o nosso tão saboroso pão com manteiga. Então, nós recebemos 4 receitas e as 4 receitas estão aqui. Então, nós vamos seguir literalmente aquilo que diz aqui na receita, beleza? Então, vamos lá. A primeira receita é da turma Eduardo Henrique Felipe Alves da Silva, beleza? Então a gente vai seguir a risca aqui, aquilo que eles propuseram de receita de pão com manteiga. Então a lista de ingredientes, eles colocaram aqui pão francês d'água ou 2 fatias de pão de forma, beleza, tá aqui. Manteiga suficiente, né, para espalhar. A lista de utensílios. Então nós temos a faca de serra, temos até uma faca maior para pão, temos a faca sem corte para desbaste e espalhar a manteiga. E temos uma superfície aqui rígida, que é uma tábua para colocar o pão. Então agora nós vamos fazer o modo de preparo. Com o pão escolhido sobre uma superfície rígida, utilize uma faca de serra para cortá-lo caso haja necessidade. Bom, nosso pão aqui, então ele está dentro da embalagem. E nós estamos com um problema aqui, nós estamos sem acesso ao pão. Então, como nós não sabemos como é que nós vamos ter acesso ao pão, porque não temos essa orientação aqui, né? Ele diz aqui, ó, com o pão escolhido sobre uma superfície rígida, utilize uma faca de serra para cortá-lo, caso haja necessidade. Olha, temos a necessidade, só que ele aqui não está especificando exatamente como é que nós precisamos cortar. A gente vai fazer um teste aqui, vamos ver se dá certo aqui, ó. Não tá dando certo, eu acho que essa faca aqui não é boa o suficiente. Vamos fazer um teste então, vamos tentar fazer sem cortar para ver se dá certo. Nós não fomos orientados de como cortar esse pacote aqui. Então em seguida desbaste a quantidade de manteiga, que nós temos aqui a manteiga, certo? Nós vamos pegar aqui uma quantidade de manteiga, né? Com a faca sem corte. Então nós estamos aqui dentro do perfil daquilo do modo de preparo. Passe a manteiga sobre a superfície de maneira a uniformizá-la completamente. Então nós vamos passar aqui sobre a superfície. Ixi, não tá certo isso, tem alguma coisa errada. Vamos lá, passar a manteiga sobre a superfície e uniformizá-la completamente. Tem alguma coisa não tá certa aqui, deixa eu continuar. Caso desejar, repita as etapas 1 até 3 com a outra fatia ou face do pão. Mas a gente não abriu. Junte as 2 fatias. Mas elas estão dentro do pacote. Pera aí, vamos continuar. Você pode esquentar o pão em uma frigideira, sanduicheira, forno de micro-ondas. Não vai dar certo isso aqui, porque isso aqui vai derreter. A opção de adicionar outros temperos, como orégano, manjericão, geleias, as do seu sabor preferido. Não deu, galera. Então, a gente vai tentar agora de novo, uma segunda vez, certo? Nós temos uma outra receita de pão com manteiga que nós recebemos aqui, que foi o Felipe Mossato, a Fernanda e o Felipe Zanlorenzi que mandaram. Beleza? Então aqui, ó, nós temos uma receita de pão com manteiga e eles dão 2 opções. Pão francês ou 2 fatias de pão ou broa de sua preferência. Um pote de manteiga, uma faca sem ponta ou uma faca de manteiga. Então essa aqui não vai precisar desse aqui, nem desse aqui. Tá, antes de iniciar, certifique-se que a manteiga esteja em temperatura ambiente. Tá tranquilo, né, sem problema nenhum. Antes de iniciar, beleza, e o pão seja fresco. Acabei de comprar esse pão aqui, então o pão tá fresco. Modo de preparo com pão francês, não é o nosso caso, porque nós compramos uma broa, pão fatiado, que é o nosso caso. Caso o pão seja fatiado, basta pegar 2 fatias da embalagem se for caseiro. Ixi. Estamos com problema de novo, galera. Corte com uma faca serrada 2 fatias do pão caseiro. Uma faca serrada. Tá, mas ele não falou nada que tinha que ter uma faca serrada. Ó, uma faca sem ponta ou uma faca de manteiga. Agora ele pede para usar uma faca serrada. Tá. Ainda bem que eu tenho. Eu vou usar essa faca serrada aqui, então, ó.
basta pegar 2 fatias da embalagem. Se for caseiro, corte com uma faca serrada 2 fatias de pão caseiro, com uma das 2 fatias em mão. Nós estamos sem acesso aqui, galera. Pega a manteiga com a faca. Qual faca? Essa? Ou essa? Caso prefira, repita o mesmo na outra fatia. E junte as 2 fatias. Está pronto para o consumo. Ih, rapaz, nós estamos com problema aqui, porque não tem nenhuma orientação aqui de que precisa abrir a embalagem para pegar o pão. Então, essa informação aqui não deu, mano. Então, agora a gente vai tentar pela 3ª vez. Aqui nós recebemos uma receita, pessoal, maravilhosa. É uma receita da Gabriela, do Jean e da Elaine. E assim, eles não mandaram apenas a receita do pão com manteiga. Eles mandaram a receita do pão, eles mandaram a receita da manteiga, eles mandaram diversas sugestões, inclusive, né, de fatos nutricionais que a gente tem aqui, né, acompanhamento do pão com manteiga. Né? Foi realmente um trabalho complexo, muita pesquisa. Então a equipe está de parabéns, realmente foi assim um trabalho muito bem feito. Mas nós precisamos apenas da informação do pão com manteiga, beleza? Então nós vamos ver agora, vamos colocar em prática aqui. Vamos fazer então o nosso pão com manteiga, seguindo aqui as orientações da equipe. Então, pão, 2 fatias. Na verdade nós temos aqui umas 30 fatias, eu acho. Manteiga, faca. Não especifica se é a faca de serra, faca sem serra, com ponta, sem ponta. Primeiro passo, compre os ingredientes acima. Beleza, já compramos. Ou produza o próprio pão. Beleza? Então a sugestão é seguirmos a receita que eles nos mandaram para produzir o pão caseiro. Separe 2 fatias de pão e utilize a faca caso seja necessário. O pão já está fatiado, nós precisamos... Ih, de novo. Nós estamos com um sério problema, pessoal, porque o pão veio embalado e não tem nenhuma orientação aqui de abrir a embalagem. Eu não consigo separar as 2 fatias, o pão está embalado. Utilize a faca para passar a manteiga. Tá, não utiliza a faca, como não diz qual, eu vou usar essa. Espalhar de maneira uniforme sobre uma das fatias. Vamos pegar uma fatia aqui. Pegar essa primeira aqui, ó. Ih, não tá dando certo, não. E é só isso, porque agora já veio a receita de pão. Não deu, galera? Beleza, agora a gente vai para uma 4ª tentativa. E essa equipe aqui caprichou, certo? Porque eles nos deram diversas dicas aqui, inclusive de como preparar o próprio pão, né? Então veio bacana uma receita de pão aqui, né? Bem legal. E depois veio também o modo de preparo do pãozinho, né? Todo certinho na receita. Depois veio os 2 ingredientes, né, que precisa para fazer a manteiga. Embora não diga aqui que a receita é da manteiga, mas a gente vai entender que seja da manteiga, né? E depois já em seguida vem mais um monte de coisas aqui que nós não pedimos, mas a receita do pão com manteiga na prática, então eles mandaram aqui chamando isso de um grande final. Então vamos unir as 2 criações. Então supostamente nós criamos o pão e criamos a manteiga, e agora nós vamos fazer então a união dessas 2 criações. Então, como nós não fizemos o pão, porque era opcional, a gente vai contar com o nosso querido pãozinho aqui dentro da embalagem. Então vamos lá. Nós vamos precisar basicamente de pão, vamos precisar da manteiga e vamos precisar de um prato para evitar sujeira. Uma faca para serrar o pão ao meio. Então nós temos essa aqui, né? São 2 facas de serra. Como fazer? Coloque o pão sobre o prato. Então nós vamos colocar o pão sobre o prato. Pega a sua faca e corte ao meio. Após fazer isso, pegue a faca e passe na manteiga. Cortar o pão ao meio. Pode ser assim também, né? Será que assim vai dar certo? Ixi. Talvez o outro lado, que também não diz nem a posição da serra.
Às vezes eu tô usando a faca com a serra do lado errado, pode ser com a serra para cima. Não tá dando não. Coloque o pão sobre o prato, pega a sua faca, posso fazer isso, pega a faca, passe na manteiga. Então eu vou passar aqui o pão na manteiga, ó, passei a faca na manteiga, ó. Beleza, ó, passando a faca na manteiga, beleza? Você deve fechar as duas metades do seu pão. Corte o meio, pegue a faca, passe na manteiga, ah, beleza. E depois passe nos dois lados do pão. Então vamos passar de um lado e vamos passar do outro lado. Ó, certinho como tá explicando aqui. Seu lanche estará pronto para ser saboreado. Bom apetite. Pessoal, não tá dando não. Tem alguma coisa errada, eu não sei onde eu errei. Vamos fazer o seguinte, eu vou estudar mais cada uma dessas receitas para tentar descobrir como fazer esse pão com manteiga, porque sinceramente eu recebi 4 receitas excelentes, mas nenhuma receita lembrou que se o pão estiver embalado, precisa tirar da embalagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver essas 4 atividades para vocês e vocês vão me devolver essa atividade, beleza? Né? Então eu preciso que me avisem que precisa passar o pão na manteiga fora da embalagem. Ninguém lembrou da embalagem, né? Caraca. Então, pessoal, fica para a próxima, beleza? Saudações a todos.